a gravação iniciando aqui, a gente vai batendo um papo já. Beleza. Ó, eu não sei, esse dia para trás eu vi que o André, ele apresentou alguma coisa sobre Ishikawa, espinho de peixe. Isso. Né? Eu vejo que, assim, pelo que eu vi muito, tanto lá na usina quanto aqui na Dreyfus, tal, e pelo que eu vejo o pessoal aqui nas mídias digitais, tal, o Ishikawa, ele pode ser usado pela segurança, mas eu vejo o Ishikawa sendo usado muito pela qualidade e muito pela manutenção. Sim. Tanto na qualidade, na hora de estudar um determinado problema lá, que deu, qualquer problema, quanto a manutenção também, no sentido de estudar uma quebra, uma parada, qualquer coisa desse tipo. Né? Se bem que na segurança dá para utilizar também, perfeito. Assim como também o outro método, que é o 5 porquê, eu vejo sendo utilizado muito em processo para discutir meta, processamento, alguma coisa assim, e 5 porquê eu vejo muito na manutenção, o pessoal utilizar também. Na segurança, a primeira vez que eu fui utilizar o 5 porquê na segurança foi quando nós mudamos o formulário. Eu vou mostrar para o senhor o modelo de formulário que, quando eu saí da Dreyfus, o modelo de formulário que a gente tinha, inclusive, é um modelo novo. Eu, particularmente, não conhecia, que é o 8D. Eu não sei se eu tenho uma apresentação sobre esse formulário. Depois, vou até marcar aqui, ó. Apresentação 8D. Apresentação 8D. Eu vou ver se eu tenho alguma apresentação para mandar para o senhor. Legal. Porque quando nós mudamos de formulário, aquele formulário que eu mostrei na aula, que inclusive eu passei para vocês, aquele formulário é o que a Dreyfus sempre utilizou. Aí, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016, alguma coisa assim. Aí, a nova administração que assumiu, né, dentre várias mudanças que eles foram implementando com o passar do tempo, dentre várias coisinhas que foram surgindo, eles modificaram também o formulário. Entendeu? Entendi. E aí eles trouxeram esse tal de 8D. O 8D, ele trabalha com o 5 porquê. Entendi. É bem mais fácil. Eu, particularmente, eu gosto dos dois. Só que, assim, o 8D, ele tem muito mais informações e ele, pelo menos da forma como o formulário foi montado, as tabulações dos dados fica melhor representado ali no formulário, entendeu? O Everton mandou também um questionário que eu achei muito, muito interessante, que é resultado de uma entrevista que você faz com o funcionário, sobre vários aspectos, entendeu? Eu não tenho ele aqui agora, porque acho que eu mandei encadernar, mas eu achei muito interessante, sabe? Eu acho que são coisas que vêm contribuir por demais, tanto na ergonomia, como é o que ele defende, quanto na segurança mesmo, entendeu? Sim. Você tem coisas que você pode aprimorar a máquina, aprimorar, enfim, o sistema de trabalho, a maneira de trabalhar, com muita facilidade, colhendo o dado do próprio trabalhador. Ele vai dizer para você, poxa, eu não consigo fazer isso com a mão direita, tem que ser com a esquerda. Sim. Então, sabe, são coisas simples, mas que você consegue dar uma boa melhorada. Sim. Vamos ver. Nessa OC agora, a gente tem por desafio falar sobre investigação, conhecer alguns desses métodos, conhecer também sobre a questão aí de gestão de incidente. Eu acho que você já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre pirâmide de Beard, né? Sim. O que é um relato de incidente. E, como eu já trabalhei muito com isso, tanto na época da usina quanto aqui na Dreyfus, eu queria trazer um pouquinho da vivência que eu tive, no sentido do lado prático, como que a gente trabalhava mesmo, certo? Isso é importante. Com
os formulários, tipo, o pessoal quando relatava alguma coisa, né, qual era a triagem que esse papelzinho fazia até chegar na segurança, e a hora que chegasse, isso, né, eu queria trabalhar um pouquinho com vocês com essa questão de incidente também. Pô, legal, legal, ótimo, ótimo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu recebi aqui um comunicado da CPFL que dia 16, do meio-dia até 6 horas da tarde, nada de energia aqui, tá? Eles vão cortar. Será que vai cortar aqui para minha casa também, o bairro inteiro Então, ou não? não sei, não sei. Precisaria ver. Eu acabei de receber, minha mulher acabou de colocar aqui o comunicado. Que eles vão suspender o fornecimento do dia 16 às 12h20 até às 18h20. Dia 16 é quarta, depois da manhã, né? Depois de amanhã. Fernandinho, boa tarde. Ô, Fernandinho, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, você estava tentando me chamar lá, não estava? Tava. Eu cheguei agora. Não, beleza. A Jaine está perguntando se a gente está no Zoom ou no Teams. Teams. Consegue entrar? Deixa eu perguntar para ela aqui. Não. Por que ela não consegue entrar? Deixa eu mandar o link. Teve um dia que eu tive muito problema para entrar, mas consegui depois. Tenha fé. É fé, isso aí. Falando em tenha fé, Fernandinho, quando você for buscar a dona da pensão hoje no fim da tarde, passa aqui, tá? Dona da pensão? Isso. Tá. Eu passo aí, seu Cláudio, pode deixar. Então, tá Mas bom. passa mesmo, Everton? Hã? Everton, precisa marcar horário, Everton? Tem que ser às 3. Às 3? Só não sabe qual 3 que é. Oi, Jaine, boa tarde. Jaine, fala boa tarde. Aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Beleza. Ô, Jaine, então você achou que aquela resposta minha tinha sido para você ontem no grupo? Não, achei que você tinha ficado chateado que eu mandei. Falei, Não, chateado. Eu tenho procurado me evitar chatear por qualquer motivo que seja. Ainda mais por aluno que não quer entrar na aula? O meu aí. Eu entrei nos grupos aqui no Face, né, de Tec-Segurança do Trabalho. Aí tem umas pessoas que são professor e já tem mais conhecimento também. Aí eles tiram a dúvida, perguntam, faz as coisas lá para eles respondem lá. Vocês estão perfeitos, porque é aquilo que a gente sempre fala, essa área nossa, salvo naquilo que diz respeito a algum estudo de exata, mas se você tirar de exata, tudo é subjetivo. Eu entendo de uma forma, outra pessoa pode entender de outra. E isso, para vocês, para nós, né? Para nós como um todo, né? Isso é importantíssimo. Porque, assim, ontem um aluno me perguntou sobre o PGR para as pequenas e médias empresas. Eu dei um ponto de vista que até então ele não tinha ouvido ainda dizer. E eu tenho um ponto de vista que nem todo mundo pensa, né? Foi o que eu falei para ele. Falei, pega o que eu digo, pega o que o outro diz, pega aquilo que você leu e forma você um entendimento, né? Você não é obrigado a concordar com tudo que a gente fala. Tem que ver outras linhas de raciocínio também, tá? Mas beleza, tranquilo. Então vamos continuar falando de investigação. O seu Cláudio mandou aqui os formulários. Eu vou mostrar o formulário que o seu Cláudio mandou, tá? Eu estava dando uma olhadinha aqui e é aquilo que eu falei na última aula, né? O que eu falei para a última aula, inclusive eu até falei para o Fernandinho. Falei, para quem nunca trabalhou com árvore de causa, eu entendo que é difícil nessa primeira oportunidade. Agora a gente tentar explorar, vai chegar um momento aí que a gente não vai ter muito, né? Para onde ir, as ramificações da árvore vai ficar meio que limitadas, tal.
né? Mas o conceito da investigação é aquilo que eu disse. Por exemplo, assim, ó, no procedimento que vocês forem montar, quando eu digo procedimento, assim, ó, nós vamos nortear todas as ações que dizem respeito às tratativas do acidente. Tudo nós vamos engessar. Na verdade, não é engessar, é procedimentar, né? Para que qualquer pessoa que vá fazer, faça aquilo que está definido e não corra o risco de fazer algo, né, que não foi pensado, né? Desde o momento de quando acontece acidente, sabendo classificar esses diversos tipos de acidente, para cada um deles dando uma tratativa de acordo com aquilo que a gente vai entender e que seja aplicável para a empresa, né? Questão de abertura de CAT, quem abre, tudo mais, tal, beleza, tranquilo. Esse procedimento que nós vamos criar, nós vamos ter que ter amarrado no procedimento um formulário, que é o formulário de investigação, certo? Formulário de investigação já é antigo. Se eu não me engano, aquela portaria lá, desculpa, aquela NBR 14280, ela é de 99 ou 89, não lembro agora. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que é 99 também, né? Não tão velho assim. Eu não lembro. Também não lembro, Deixa eu ver não, aqui. Eu tô abrindo aqui, ó. Ah, não, 2001, desculpa. Tá vendo? Já estava achando que era velho, trem. Fevereiro de 2001. O que acontece? Deixa eu voltar para cá. Esse aí é fevereiro de 2001. Eu confirmei aqui agora. Nesta NBR aí, ela já traz um modelinho de formulário que, inclusive, eu já vi em usina. Na usina onde eu trabalhava não tinha esse modelo. Porque essa NBR traz o desenho de uma pessoa de frente e de costa, para que, inclusive, você possa sinalizar na parte do corpo aonde foi a lesão, certo? O formulário 8D que eu estava explicando para o seu Cláudio tem esse desenho da pessoa, para que, inclusive, a gente possa sinalizar lá que parte do corpo que foi a lesão, certo? Para já indo para o Fernandinho, que chegou agora aí, que eu estava falando para o seu Cláudio no início. Formulário de investigação não tem uma regra dada por norma nenhuma, assim, não tem. O que a gente precisa criar com o passar do tempo são padrões de documentos. Então, eu acho que eu já falei um pouquinho para vocês, mas deixa eu só repetir, ó. Vamos lá. Eu tenho esse cuidado de repetir algumas coisas que eu acho que para nós, de muito bater, a gente entende ou tende a entender mais fácil. Procedimento, certo? Eu tenho 2 cenários para procedimento, 2 cenários. Um cenário é quando eu começo a trabalhar numa empresa que já tenha um sistema adotado, certo? E aí eu tenho que dar continuidade no padrão que a empresa já tem. Eu não vou criar um padrão do Everton, não. Eu vou seguir o padrão que a empresa já tem, tá? Exemplo, tanto em usinas, fábrica de suco, em qualquer outra grande empresa, pode ser qualquer outra empresa de qualquer segmento. Tendo um setor de garantia da qualidade, sempre é esse setor que gerencia documentos. O que acontece? Eu vou criar um procedimento para uma empresa dessa? Então, já vai ter a tabulação, vai ter a codificação, vai ter a estrutura do documento. Por mais que seja segurança de qualidade, de manutenção, de produção, de utilidade, não tem problema. Mas deve ser seguido essa sequência, essa estrutura, porque já é um padrão. Agora, qual que é o outro cenário? O outro cenário é eu começar a trabalhar numa empresa que não tem nada disso ainda. Certo? O que eu vou fazer? Para os meus documentos da segurança, aí eu já vou começar a criar um padrão. Certo? Amanhã ou depois, estruture a empresa para ter um setor de qualidade. Ou, de repente, é algo que vai começar a criar procedimentos para outras áreas. Né? Meio que de maneira informal, a gente já vai estar definindo um escopo, um padrão a ser seguido. Isso quer dizer o que na prática? Vou definir um procedimento para minhas investigações, para os meus relatos, né, tudo que diz respeito a acidente. Beleza. No procedimento, eu vou citar o formulário, só que esse formulário tem que ter um número. Todo e qualquer formulário tem que ter uma codificação, assim como também um procedimento. Certo? Pode ser que, inclusive, olha que interessante,
só de cabeça aqui, ó, eu cito no meu procedimento o formulário de investigação, e se eu tiver um outro formulário, que caso seja aberta pela área de saúde, eu posso dar um outro número e dar um outro nome a esse formulário. Exemplo, eu vou dar um exemplo. O que a Dreyfus tinha até 2015? Depois isso foi alterado. Ela tinha 2 formulários. Um formulário que o ambulatório médico preenchia quando ele atendia uma pessoa, e aí esse formulário ele disparava por e-mail para algumas pessoas já definidas, certo? Nesse formulário do ambulatório, só tinha os dados pertinentes ao atendimento médico, mais nada. Certo? Até porque não ia ser o médico ou o enfermeiro que ia investigar. Ali só os dados de atendimento. Certo? Além disso, o que acontece? Vamos imaginar assim, a segurança começou a investigar. Aí eles vão preencher o outro formulário, que é aquele que eu mandei para vocês. Então, só nesse procedimento, na hora que eu tiver que definir as ações pertinentes ao acidente, eu posso ter esses 2 formulários. Certo? Caso, na minha gestão, eu pense em adotar algum outro formulário dentro de alguma outra abordagem, não se esqueçam de ir amarrando os documentos e definindo um escopo só de atuação. Até aí tudo bem, certo? E o que eu tenho a dizer é assim, formulário. Vocês podem usar formulário que não tenha metodologia nenhuma. Vamos imaginar assim, ô Everton, esse formulário no Excel que você mandou para nós, eu não quero usar árvore de causa, não quero usar 5 porquê, nem espinha de peixe, eu não quero usar nada. Eu posso ficar sem usar essas metodologias? Pode. Tá? Não tem regra, não tem nada que obrigue a vocês a terem isso no formulário. A única questão é que, assim, de novo, se vocês forem trabalhar numa grande empresa, geralmente que se tenha padrões, formulários definidos, guias de auditoria, todo o sistema, né? Ele é auditável e tudo mais, tal, você já vai ter isso meio que engessado, né? Então, isso vai ser meio que obrigatório você ter, porque já vai estar definido para você seguir. Beleza. Agora, sim, eu entendo que dá sim para usar um formulário sem... eu vou usar o formulário sem a árvore de causa. Tá bom, dá para usar. Dá, beleza, dá. Só que não dá para usar uma árvore de causa sem ter um formulário. Por quê? Lá na NR4, no item 4.12, onde fala atribuições do SESMIT, nós somos o SESMIT, o Técnico de Segurança, beleza. Lá no item 4.12 está dizendo que nós temos que fazer investigação. E só a árvore de causa, só o 5 porquê, ou só o Ishikawa, só esses metodologias, não é investigação. Não é investigação, exatamente. Tá? Então, querem ter algo básico para que vocês possam estar pensando? Então tenha só o formulário. E eu entendo que é legal que vocês saibam que exista essas alternativas de análise de risco, de ferramentas aí, isso, para que vocês possam ser auxiliados. E é aquilo que eu disse, né? Tem várias pessoas que falam aí na internet de todas essas ferramentas. Se vocês quiserem adotar uma e se especializando nela, eu acho o ideal. Isso é o ideal. Tá? Eu vou mostrar aqui como ficou o formulário que o seu Cláudio mandou, certo? Eu vou compartilhar aqui. O seu Cláudio acabou fazendo dos 3. Ele fez da tiazinha que caiu lá no vestuário, ele fez do cara que caiu soda na nuca, e qual foi o outro cara? O cara que foi atropelado por uma empilhadeira. Deu a trombada lá. Jaine e Fernando, vocês chegaram a preencher alguma coisa ou não? Ou não deu tempo? Não, eu não preenchi. Fazer. Tá. Vamos lá, então. Ó, eu vou compartilhar aqui. Uhum. Só um minutinho. Deixa eu ver o outro aqui. Beleza, então eu vou compartilhar aqui. Beleza. Vocês estão vendo? Cadê? Vocês estão vendo aqui o Excel?
Beleza. Sim. Sim. Perfeito. Então, esse é um modelo de um formulário, daquilo que eu mandei para vocês. Isso não quer dizer que seja uma regra a ser utilizado esse, tá? Mas vocês podem alterar de acordo com o que vocês quiserem. Beleza. Então, esse caso aqui, ó, é aquele caso... Deixa eu só dar uma formatadinha. Olha lá, ó, da funcionária que caiu no vestuário, certo? Perfeito. Aqui nesse campo descrição do evento, é algo bem resumido, é algo bem sucinto, certo? Então, olha lá, a funcionária da limpeza, senhora Belarmina de Oliveira, ao limpar o piso do vestuário, não sinalizou, ó, se nós quisermos, inclusive, suprimir, não colocar algo nesse sentido assim, ó, não sinalizou, eu posso dar uma resumida, dizendo que a funcionária da limpeza, ao limpar o piso do vestuário, ou até diferente, né, mudar a conotação. A funcionária Maria Zeferina, ao passar pelo vestuário, certo? Não percebeu que o piso estava molhado, vamos dizer assim, para não colocar na descrição do evento a palavra escorregadio, nós podemos colocar que não percebeu que o piso estava molhado devido à limpeza do local e por isso veio a escorregar, caindo e sofrendo lesões. O que eu peço para que vocês tenham um cuidado na hora de montar a descrição? Principalmente, deixa eu voltar para vocês aqui para mim ver vocês. Ó. Pode ser que, em alguns casos, vocês trabalhem em empresa que exista um procedimento que na hora que acontece um acidente, dentro do mesmo turno, o chefe da área, ou o gerente, ou o técnico de segurança, enfim, é necessário com que ele preencha um e-mail, ou pode ser um pequeno formulário e anexa no e-mail, ou pode ser no corpo do e-mail, certo? Com qual finalidade? Lembra que na aula passada eu falei um pouquinho a respeito disso, certo? Se você tem algo em algum outro lugar acontecendo, que no teu ambiente você tem um cenário parecido, você já vai correr atrás de fazer o teu dever de casa. Verificar os controles que você tem, verificar perante aquilo que aconteceu na outra unidade, no outro local, será que aquilo pode acontecer para vocês mesmo ou não? Né? Então, por isso que existe essa questão da agilidade. Assim que acontecer um acidente, dentro do mesmo turno, alguém já manda um disparo aí, já dispara um e-mail relatando o que aconteceu. Uma das premissas que eu quero que vocês entendam é assim, nesse momento, como ainda a gente não investigou, não dá para dizer que foi falha da pessoa, ou porque aconteceu isso, ou porque aconteceu aquilo. Então, muito cuidado com as informações, que ainda depois vocês vão investigar, e pode ser que vocês mesmos caem em contradição. Certo? Então, na hora de montar o descritivo, pode ser que aquele descritivo lá atrás que vocês colocaram, pode ser que seja o mesmo que vocês vão colocar aqui no formulário. O que eu estou dizendo? Na descrição do evento. Certo? Na descrição do evento. Porque, a partir daí, vocês vão estar construindo tudo isso que aconteceu com muito mais detalhes aqui no relato dos fatos. E o que eu disse para vocês? Eu disse assim, ó, essa investigação, dependendo da gravidade, dependendo do que aconteceu, uma amputação, uma fatalidade, certo? Essa investigação não vai ficar só na mão de vocês. Pode ser que aqui tenha uma intervenção do Ministério Público pedindo uma investigação, Pode ser que desencadeie um processo crime, que lá na hora de apresentar todos os documentos ao juiz, a investigação vai chegar até no cara lá da capa preta, certo? Então, o que eu digo? Eu digo assim, ó, muito cuidado com as informações que vocês vão colocar na investigação, certo? E aqui, em relação ao relato dos fatos, sempre ir construindo um raciocínio no sentido de estar colocando tudo aquilo que, a partir do momento que aconteceu um acidente, certo? Tudo o que foi feito, que inclusive compete à empresa sim, né? Desde o momento em que a pessoa foi atendida, por quem que ela foi atendida,
né? A questão da agilidade, da atuação da brigada, no sentido de imobilizar, atender, conduzir até o hospital, certo? Paralelo a isso, a equipe que ficou na empresa já paralisou-se o setor, reuniu-se as pessoas, convocou-se a CIPA, já se envolve com a CIPA, convocou-se o chefe, assim como o gerente, não sei o quê, certo? Ainda, né, paralelo a isso, com as informações já levantadas, já foi desencadeado ao RH para que abrisse CAT, certo? Então, a ideia da gente ir construindo os relatos dos fatos é para que a gente, primeiro, construa novamente o cenário que desencadeou o acidente e tudo aquilo que foi feito pós-acidente, pós o momento de ter acontecido o acidente, certo? Por mais que a empresa deve ter tido, às vezes, vamos imaginar assim, por mais que um momento ou outro aí, pode ser que tenha surgido uma falha, talvez uma demora da brigada, talvez uma demora da abertura de CAT, alguma coisa nesse sentido. Isso não vai aparecer na minha investigação, certo? Embora a minha investigação precise ser o mais possível imparcial, eu tenho que tomar cuidado até onde essa investigação minha vai chegar, tá? Então, independente qual seja o modelo, qual seja o formulário, além de tratar com as questões dos descritivos, eu tenho que fazer as análises do evento, certo? Eu tenho que analisar o que aconteceu de falha, porque é em cima, lembra daquilo que eu falei na última aula, na última aula da sexta? É em cima das falhas que vão ser propostas as ações. Não tem jeito. Tipo assim, eu não posso, por mais que eu tente jogar, assim, eu vou falar meio que sem ter uma linha de raciocínio, né? Por mais que eu não identifique alguma causa que se associe a uma ação, eu não posso chegar numa investigação, num formulário, e jogar algumas ações sem que isso esteja associado a alguma causa. É isso que eu quero com que vocês entendam. Aqui estão algumas causas daquilo que o seu Cláudio colocou, certo? E tudo aquilo que no qual eu coloco como causa, ou que seja, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente está falando de causas básicas ou imediatas, certo? Aí o seu Cláudio colocou uma linha de raciocínio no sentido de, aqui, ó, de dizer que ela tinha treinamento, né, que ela não deveria passar pelo local que está sendo lavado. Ok. Aí, o que vai acontecer? Eu já penso assim, logo de início, ó. Ou eu posso ir construindo as ideias no sentido de ir descrevendo tudo aquilo que eu vou me deparar, certo? Em relação às falhas, ou eu, conforme for desencadeando a linha de raciocínio, para cada falha, eu já viro aqui embaixo e propor uma ação. Duas coisas não podem acontecer na investigação. Tá? É aquilo que eu disse. Não posso jogar uma ação sem estar associada a uma falha, certo? Assim como também eu não posso ter uma falha em aberto sem que para ela tenha uma ação proposta. Dependendo do caso, pode ser que eu tenha várias ações para uma única causa, né? Nós falamos do procedimento. O que nós falamos do procedimento? Nós falamos assim, se eu vou... Vamos imaginar, né? Então, eu não sei se o seu Cláudio chegou em algum momento aqui, ó, a desobediência da acidentária de todas as informações e instruções previamente recebidas. Iniciar o trabalho de limpeza sem a devida isolação. Não, perfeito, legal. Vamos entender que essa questão de isolamento de área, essa isolação da área, vamos entender que não esteja definida no procedimento. Certo? Pegamos o procedimento, fomos revisar e vimos que isso não está lá. Certo? A gente tem que entender desde já o seguinte, eu concordo que se a gente pegar alguns procedimentos, muitos procedimentos, eles são muito longos, 10 folhas, 20 folhas, 30 folhas. Só que isso não é justificativa para que a gente suprima as informações do procedimento. Tá? A gente deve, sim, procedimentar as atividades e no caso de treinamento, certo? Deixar muito claro todo o passo a passo da atividade. O que acontece? Uma coisa muito legal que as empresas fazem. Aqui na Dreyfus, a gente fazia muito.
pegar cópias do procedimento, inclusive o próprio pessoal da qualidade, da garantia da qualidade, eles imprimem cópias não controláveis, certo? Inclusive sai aquela faixa assim, ó, impressa sem controle e tal, para que inclusive você possa deixar disponível para o pessoal. Vamos imaginar aqui, ó, daqui surgiu uma ação de revisar o procedimento, certo? Aí eu faço uma perguntinha. O revisar procedimento, será que entraria aqui? Ó, aqui onde estou pintando? Ou entraria aqui, ó? Entraria aí, né? Tem que revisar aí. Entraria em cima. Por quê? O revisar um procedimento é uma ação preventiva de controle ao risco. Não é uma ação paliativa. Certo? Qual que é a ação paliativa? A ação paliativa é embaixo, a ação paliativa, né? Não entendi, Fernandinho. Aí embaixo é a ação paliativa, porque tá meio pequeno, aí eu tô meio ruim de vista. A ação paliativa está escrita aí embaixo aí, né? Isso. Aqui é a ação paliativa, ó. Tá, o que acontece? Isso. Aqui, ó. Isso. Aqui é aquela ação efetiva, né, que tende a ser efetiva e que ela vai ser adotada para controlar esse risco. Por exemplo, assim, ó, revisar o procedimento. Vamos imaginar que a gente coloque lá assim 7 dias. Beleza. Retreinar a equipe. O que acontece? Antes de retreinar a equipe, eu tenho que definir a revisão. Eu tenho que revisar o procedimento. Sabe por quê? Porque, inclusive, é o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Dentre várias informações e dentre várias finalidades, certo, de lista de presença, quando eu faço um retreinamento, certo, ou um treinamento de um procedimento, eu tenho que contemplar na lista de presença qual é o procedimento, certo? Então, o que acontece? Se eu pegar para vocês aqui, ó, eu vou compartilhar uma lista de presença, certo? É uma lista qualquer, só para vocês verem. Assessorias, empresas. Vou pegar uma qualquer. Lista de... vou pegar uma lista, vamos ver se essa aqui tem. Olha lá, beleza, tranquilo, ó. O que acontece? Esse modelo, né, esse aqui é um modelo de lista de presença. Existe N modelos de lista de presença. Beleza, não tem uma regra, tá? Mas, por exemplo, ó, você vai colocar o conteúdo do que foi falado, certo? E aí você vai colocar o título, ok? No título, você vai colocar lá, treinamento de segurança, né, operacional. Aí você coloca lá, ó, procedimento tal, né? Então, segue PRC 001. Quando eu falo de código de procedimento, né, código de formulário e tudo mais, é isso que eu quero com que vocês vá começando a se acostumar. Por que segue? Porque é de segurança. Por que PRC? Porque é procedimento. Se fosse um formulário? A investigação, ela é um formulário. Aqui seria form. Olha lá, ó. Criei um procedimento. O primeiro procedimento que eu criei é de investigação e acidente. Beleza. Eu trabalho numa empresa que não tem essa estrutura. Ok? Codifica lá, ó. Segue PRC 001. Assim como também o formulário vai ser o primeiro. Segue form 001. Aí foi passando com o tempo. Vou criar outro procedimento de trabalho em altura. Beleza. Segue PRC 002. É oficial. Mas junto com o trabalho de altura eu vou ter uma PET. De novo, uma PET é um formulário. Então, você já tem um formulário. Segue a sequência. Segue form 002. Certo? É só um exemplo. E aí você vai descrever. É importante que a gente coloque, certo? Qual foi o procedimento que o pessoal foi retreinado.
E toda vez que a gente revisa um procedimento, ele fica registrado, certo? Quantas vezes ele foi revisto. Certo? E olha que legal, você amarra a lista de presença, colocando na lista de presença a revisão do procedimento, que é a mesma revisão que vocês tiveram por conta do acidente. Então, está claro, está amarrado lá, certo? E está evidenciado. Cadê? Aqui, ó. Isso. Está evidenciado que aquela ação proposta na investigação foi feita de revisão o procedimento, aquela outra ação de retreinar foi feita, inclusive você tem a lista de presença, certo? Nesse formulário, uma coisa bem legal que traz é a questão da verificação da efetividade, certo? Quem foi o vistoriador e realmente aquela ação ela foi efetiva. Isso é importantíssimo que a gente tenha, né? Deixa eu só pegar um outro modelo aqui. Deixa eu só ver onde que está. Acho que é mais fácil procurar desse jeito. 8D, deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é um outro formulário que eu estava falando para o seu Cláudio, que é o formulário 8D, que nós começamos a adotar a partir de 2015. Certo? 8D, deixa eu ver uma coisa aqui. Exercício de 8D, ART. O que é o exercício de 8D? Deixa eu ver aqui. Não lembro agora. Deve ser algum estudo de caso. Aí eu passo isso para vocês. Mas eu acho que eu não tenho um treinamento de 8D. Eu preciso dar uma olhadinha onde que está esse arquivo do 8D para que eu veja lá nesses arquivos o que eu tenho de explicação dele, certo? Se eu tiver um slide lá que fale que seja um treinamento sobre o 8D, eu passo para vocês também, certo? Mas deixa eu pegar aqui. Olha esse formulário como é diferente também. O que acontece? Nesse momento agora, surge um outro formulário, que inclusive tem até uma codificação e tudo mais, tal, certo? Que para nós traz lá, ó, uma classificação que nesse momento é diferente daquilo que nós tínhamos pensado, pelo menos daquilo que nós tínhamos conversado. Por quê? Aqui eu já tenho o primeiro socorros definido como PL1, certo? Aqui eu já tenho um acidente sem afastamento definido como PL2. Aqui eu tenho um acidente com afastamento definido como PL3. Certo? E aqui eu já tenho um outro sendo fatal ou tendo amputação definido como PL4. Quanto ao fato do que é o 1, o 2, o 3 ou o 4, é no procedimento que eu vou definir. O que é o primeiro socorro? É aquele caso onde, inclusive, a pessoa foi atendida e retornou. Ela não foi encaminhada para casa. Porque se ela é encaminhada para casa, isso é um sem afastamento. Ao invés de ser PL1, é PL2. Certo? A partir do momento que houve afastamento de 1, 2 dias, 10 dias, 20 dias, havendo afastamento, já era PL3. E o interessante, a hora que eu falo de PL1, PL2, PL3, PL4, na caracterização do tipo do acidente, as ações também mudam. O que eu falei em algumas aulas para vocês? Eu falei assim, ó, se é um acidente PL1, certo? Que a pessoa foi atendida, retornou, não foi nada grave, não foi nem afastamento não deu, certo? Não é necessário com que eu mande um e-mail para o meu presidente, que nem no Brasil não fica. Então eu vou definir quais são os tipos de acidente, que assim que acontece, eu vou disparar e essa informação vai chegar até nele. Ok? Então, além de ter acidente que envolva pessoas, eu tenho meio ambiente, certo? Aqui, ó, eu tenho perda material,
mas aqui eu não tenho aquela classificação que nós tínhamos no outro. Cadê o outro? Perda material. Aqui nesse outro formulário, eu tenho perda elevada, média e pequena. Lembrando que no procedimento eu vou ter que definir também o que é uma perda elevada, o que é uma perda média e o que é uma perda pequena. Certo? Aqui eu já não tenho essa definição. Aqui só está dizendo perda do material. Certo? Já em relação ao meio ambiente, eu tenho a classificação de um impacto 3 e de um impacto 4. Já em relação a um quase acidente, né, ele se equipara ao elevado 4. A hora que eu comparo com o outro, vamos pega aqui, ó, quase acidente. Compara com aqui, ó, ao quase acidente. Quase incidente e incidente é a mesma coisa, tá, gente? Eu acho que vocês já ouviram disso em algum momento. Mas uma coisa legal que tem nesse formulário que eu estou mostrando aqui, nesse aqui agora, que é o que eu mandei para vocês, é essa distinção. O que é baixo, o que é médio, o que é alto. É importante que a gente tenha essas distinções. Porque, pessoal, o que acontece? Na prática, deixa eu voltar para vocês aqui para poder ver vocês. Na prática, pode ser que a minha cultura não é de se investigar todo e qualquer incidente. Quando eu falo investigar, eu digo a mesma tratativa como se fosse um acidente com lesão, certo? Incidente de leve gravidade. O que é um incidente leve? O que é um incidente médio? O que é um incidente alto? O que é um incidente grave? Certo? Eu tenho que ter essas definições no meu procedimento. Isso no meu procedimento eu amarrar, dizendo que para incidentes graves eu devo abrir investigação, eu devo abrir investigação. Não tem nem sombra de dúvida, não tem nem o que se questionar. Quer ver? Deixa eu pegar um arquivo aqui. Procedimento, deixa eu ver se é isso. Esse aqui já é o mais recente. Olha lá, ó. Esse aqui já é o mais recente. Olha que legal. Então, no meu procedimento, já definia lá, ó. Potencial de lesão. 1, aí fala do 1 ao 4, né? Aí vai, olha lá, ó. Acidente com perda material. O que é leve, o que é médio e o que é elevado. Tá vendo? Já tem uma definição, ó. Certo? Acidente com perda... acidentes ambientais. O impacto leve, médio, elevado, já tem uma definição também. Certo? E aqui tem alguns parâmetros, porque aqui, ó, tá vendo as categorias? Para mim definir, inclusive, os impactos ao meio ambiente, eu tenho até uma formulinha, né, para mim calcular. Severidade, extensão e integridade. Olha que legal. Aí eu tenho aqui, ó, o impacto pode ser controlado no local? Sim. Beleza, então na minha forma eu coloco 1. Vamos imaginar aqui, ó, o impacto será controlado apenas com intervenção técnica externa. É algo que eu tive que chamar, inclusive, a CETESB. Assim, estou dando um exemplo. Já tem um peso diferente, ó. Certo? Aí eu estou falando de severidade, tem o critério de extensão e tem o critério de interesse público. Olha aqui, interesse público, ó. O impacto de repercussão regional, ação administrativa, né, com implicação legal de órgãos públicos. Olha que legal. Eu estou falando de danos ao meio ambiente. Tudo isso eu posso ter no meu procedimento de investigação. Eu concordo com vocês. Para quem vai iniciar algo numa empresa que não tenha nada, isso aqui é algo para ser construído com o passar do tempo. Não é nesse momento agora que você vai estruturar algo um pouco complexo. Eu entendo, não sei o que vocês acham, mas eu entendo que aqui já é um pouquinho mais complexo. Tá? Entre nós temos um procedimento complexo agora, certo? E, por exemplo, nós não temos gestão sobre incidente, eu já entendo que a gente deveria implementar algo, né, em relação à gestão de incidente. Deixa eu voltar para vocês aqui. Deixa eu só nesse momento parar de compartilhar
para que vocês possam estar me vendo aqui, para mim fazer uma abordagem. Ó, vamos lá. Fica claro o Fernandinho, acho que o seu Cláudio já sabe, acho que o Jair também já sabe, mas fica claro a diferença entre acidente e incidente? Sim. Sim. Jaine, fala para mim qual a diferença entre os dois. Ai, meu Deus, como que eu vou explicar? Ah, eu ia perguntar pro seu Cláudio, esqueci, seu Cláudio. O Cláudio é expert nisso, filho. Ah, eu não sei explicar, ô Everton. Vamos lá. Quando eu falo de acidente, você concorda que alguém machucou? Ou alguma coisa quebrou? Ou alguma coisa quanto ao meio ambiente aconteceu que já causou um impacto? Você concorda, né? Acidente seria já é um fato concreto, né? Não é isso? Não entendi, Fernando. O incidente é Acidente por si só já é um fato concreto, né? Sim. Perfeito. Se eu não tenho um acidente com um fato concreto igual esse que você comentou, se eu tive uma chapa, um motor ou um tijolo, sei lá, alguma coisa que caiu, mas quase pegou alguém, isso não é um acidente. Isso é um incidente. Quase acidente. É um quase acidente. Em algumas literaturas, vocês vão ver que a gente vai ter esse termo de quase acidente e outras, o termo de incidente. Tá? Na prática, eu entendo que, de repente, assim, isso vai muito por cultura, né? Depende muito da forma como o pessoal vai saber trabalhar com esses termos, tá? Mas na fábrica, por exemplo, na fábrica a gente tinha lá uma cultura do pessoal falar quase acidente. Acabou meu formulário de quase acidente. Quantos quase acidentes a gente teve no mês? Sabe? Então, assim, beleza. Então, ótimo, não tem certo, não tem errado. Mas, vamos imaginar. E se a gente se depara com um acidente que tenha tido tanto lesão quanto perda material? O critério que eu devo utilizar é sempre caracterizar aquele que tenha maior gravidade. Nesse caso, é a lesão. Vamos imaginar que alguém tenha batido o carro. Certo? Danificou o carro, deu PT no carro. A pessoa teve lesão? Então, eu vou classificar esse acidente como lesão. Lesão pessoal. É aqui que está lá no formulário. Certo? Eu não posso classificar os dois. Eu não posso. A pessoa bateu o carro, não se machucou, não aconteceu nada? Perfeito. Então, aí eu classifico como perda material. Ok? Essas regrinhas, vocês podem, inclusive, definir no procedimento de vocês. Certo? Isso é muito interessante acontecer, porque às vezes acontece mesmo. Acontece, por exemplo, de alguma coisa quebrar, porque caiu, inclusive machucar alguém. O que a gente vai levar em consideração nesse momento é a questão da lesão, pelo fato da pessoa ter se machucado. Não que quanto ao caso do material, do objeto lá e tudo mais, não vai ser avaliado, né? Lógico que vai ser investigado, vai ser avaliado, normal. Mas no formulário, eu estou olhando para o formulário. Então, lá no formulário, eu vou ter a codificação de classificar como um acidente de lesão. Tá? Acidente e incidente, na prática, muda muito, inclusive, os setores de atuação. Por que eu digo que muda muito? Por que eu digo que muda muito os setores? De quem vai atuar nesse caso e quem vai atuar no outro caso. Acidente, quem vai atuar é a segurança. Quase acidente, a segurança também vai atuar, perfeito. Mas aí já é uma gestão mútua de todo mundo da fábrica. Vamos lá. O que eu entendo? Eu entendo assim, E aí vocês podem questionar né? Eu vou falar aquilo que eu trabalhava no dia a dia. Todas as ações que dizem respeito ao acidente, tudo era procedimental. Certo? Nesse procedimento, também estava definido lá que caso alguém se machucasse, a pessoa de imediato, na mesma hora, tinha que
ou informar ao seu superior, certo? Ou se direcionar direto ao ambulatório médico. Tanto poderia ser um, quanto poderia ser o outro. Às vezes a pessoa está trabalhando em algum local, o chefe não está ali. Ele vai para o ambulatório médico. Certo? Às vezes ele está em algum setor, tudo mais, tal, o chefe dele está lá. Ele já falava para o chefe. De repente, vocês podem ter uma estratégia assim, ô Everton, mas o ambulatório médico não trabalha 24 horas aqui. É só o horário administrativo. Tudo bem. Vocês devem ir cercando as variáveis para não ter lacuna, para não ter brecha. Certo? Nesse momento aí, o chefe do setor, ele só trabalha de dia, mas você tem um chefe da fábrica. Nesse momento, o que deve ser procedimentado é que ele avise o chefe da fábrica. Ah, por não ter ambulatório médico, como que acontece? Ele tem que ir para o hospital, não tem jeito. Ou você vai... ou você vai ter... Você vai dar um de MacGyver, no sentido de falar assim, ó, deixa eu ver o que está acontecendo. Não, isso aqui não é nada não, pode voltar a trabalhar. Vocês devem proibir essa prática. Vocês acham que não, mas isso acontece, viu? Sim. Eu acredito. Então, o que acontece? Um metiolate e um band-aid. Põe uma metiolate aí, seu Cláudio. Um metiolate, um band-aid. Amarra um band-aid, amarra uma corda, amarra uma tornozeleira aí e vamos tocar o barco. Isso aí. Ó, eu vou falar um impasse que nós tivemos aqui na época da doutora Yara. O Fernando conheceu a doutora Yara. A doutora Yara, acho que saiu da fábrica aqui em 2012, 2013 ou 2014. Eu não lembro certinho o ano que ela saiu. Tá? Mas antes dela ter saído, ela comprou uma briga, porque é o seguinte... O que tinha sido pensado em adotar? Tinha sido pensado em adotar uma das regras em relação à emissão de CAT. Nesse sentido, pensa comigo assim, ó. First aid. Para casos de first aid, não seria aberto o CAT. Teoricamente, o raciocínio está lógico. Tá? O que é o first aid? É aquele caso que o funcionário de repente sofreu um arranhão, ou um cisco no olho, ou algo que um simples atendimento laboratorial resolveu e ele retornou para o trabalho. Perfeito. A priori, se nós pegarmos essa colocação e compararmos com o artigo 19 da lei lá, por mais que tenha tido lesão corporal, mas não chegou ao fato de ter uma perda, uma redução, né, de forma permanente ou temporária para a capacidade de trabalho. Tudo bem? Perfeito. Mas, pensa comigo. E se a gente pegasse um caso, aonde que pela falta do ambulatório médico, era necessário com que essa pessoa fosse levada ao hospital. À noite, final de semana, feriado, não tinha ambulatório. Qual que era a orientação? Todo e qualquer caso de acidente, leva no hospital. Certo? Tivemos casos de pessoas entrarem cisquinho no olho e ir para o hospital para limpar. Perfeito. A grande questão é aquilo que eu falei para vocês. A hora que chega no hospital, o hospital abre o formulário RAT. Certo? E aí, por conta desse formulário RAT, a empresa se sentia obrigada a abrir uma CAT, por conta dos cruzamentos das informações entre o que foi aberto, porque o Sereste monitora, aí não vai ter aquela compatibilidade, né? Os cruzamentos dos dados não vão se bater. Você vai ter lá um formulário RAT que foi aberto e uma CAT que não foi aberta. Não só isso, mas vamos entender assim, e se por algum caso, aí começa o uso e se, né? E se por algum caso é uma lesão que pode ter um agravamento? Esse é o problema. Você entendeu? E eu acho, pessoal, é aquilo que eu disse, eu bato nessa tecla,
né? Vocês podem pesquisar, vocês podem conversar, vocês podem ver o que vocês acham na internet, mas não tem porquê, e eu não vejo, eu não consigo ver, ninguém conseguiu me explicar isso ainda. Não tem porquê uma empresa não abrir uma CAT pensando que, inclusive, essa CAT pode ser utilizada a seu favor. Imagina que você tenha que fazer uma reabertura de uma CAT. Como que você vai reabrir uma CAT que você nem abriu? Pois é. Esse é o grande X da questão. Sabe qual é o problema, Everton? As pessoas não contarem com o improvável. Tá? O cidadão faz um cortinho à toa na mão, no braço, seja lá. Ele vai lá no ambulatório, o neguinho passa o tal do metiolate que eu acabei de mencionar, tá? Passa um algodãozinho, limpa, põe um band-aid em cima e fala, meu amigo, pode trabalhar. Tá? Só que esse cara tem uma predisposição física dele, que às vezes nem ele sabe, tá? De transformar isso daí num foco infeccioso monstruoso. Sim. Entendeu? Então, sabe, as pessoas não contam com o improvável. Então, socorre, sim, vai lá no pronto-socorro, o nego olha, abre, fecha, faz lá o que precisar fazer, você documenta isso, abre sim uma CAT, tá certo? Não vai doer nada, filho. Entendeu? E você fica coberto, a empresa fica coberta. Eles vão, sim, fazer a RAT, vai fechar lá tudo joinha, beleza. Se der um pepino, não houve omissão. Entendeu? O que era para ser feito, foi feito, ué. Olha que interessante, né? O senhor falando aí, eu lembrei de um documento que nós criamos por conta disso. É aquilo que eu falo, né, pessoal? Nas aulas, aqui agora, nas aulas, vamos pegar esse assunto agora, vamos pegar o conteúdo da UC5. Ainda mais nessas aulas remotas, é aquilo que a gente já veio falando há muito tempo atrás, desde quando começou as aulas remotas. Nós temos que se limitar a falar aquilo que é a espinha dorsal da UC. Vocês devem saber o básico. A gente fica floreando muito, nem o básico não faz, né? Olha que interessante. Quanto mais vocês puderem ter documentos ou ações, inclusive ações sistematizadas, que vá cercando as variáveis que a gente possa estar tendo, melhor para nós. Eu vou dar um exemplo de um documento que nós criamos depois que nós começamos a se deparar com alguns casos. Por exemplo, fábrica de suco. Certo? Usina também acontece isso, né? Mas eu vou falar da fábrica que aconteceu com a gente. Fábrica de suco, a gente recebe muitos motoristas que são autônomos, que trazem laranja. Caminhãozinha dele, ele foi lá na fazenda, carregou, veio descarregar para ganhar o frete dele, acabou. Certo? Já aconteceu vários, não foi só um, nem só dois. Teve vários casos, tá? De motorista se queixar de dor não sei de onde, ou bater o pé, ou bater a mão, bater a cabeça não sei de onde, tudo mais tal. E aí, nesse momento, se deparar com aquelas pessoas que são meio que... Médicos. Fala? Médicos, trancudos, fala alguns outros adjetivos aí, vai. Ou seja, a pessoa que queria com o que queria, o chefe da área, o chefe do setor, isso acontecer principalmente no final de semana, domingo, tudo mais tal, né? Mas, enfim, a empresa, ela tinha todo o suporte de pegar esse cara, colocar numa ambulância, levar no hospital, depois trazer de volta. Sim. Só que a empresa ela não tem como obrigar o cara a fazer isso. Vocês concordam? Se é um funcionário da firma, devido aí os vínculos que se existem entre as partes, não tem o que questionar. Ele vai e acabou. Ele é obrigado aí. Vai, é isso mesmo. Agora, nesse caso, o motorista, não tem jeito. O cara machucou a mão, era relatado, era investigado, era proposto ações para que evitasse a recorrência, tudo acontecia, tudo normal, tá? A gente não tinha distinção, isso é importante a gente entender. Se é um terceiro que machuca ou se é um funcionário, é tratado do mesmo jeito, as ações são as mesmas, tudo idêntico. Só que já aconteceu muito caso de motorista, né? Igual eu tô falando, que eles se recusavam a ir para o hospital.
se recusava. Qual que era o nosso... Oi? Tem esse problema aí, né? Esse que é o problema, né? E aí a gente começou a pensar assim, mas, nossa, qual que é o respaldo legal? Vamos lá. Nesses casos, o chefe da portaria, sempre alguém passava um e-mail relatando, né? Dizendo o que aconteceu, que a pessoa não quis ir, que não sei o que, isso aqui. Mas aí a gente falou assim, não, a gente precisa sistematizar isso melhor. Foi onde nós criamos um formulário para esses casos específicos. Pegava o nome da pessoa, relatava o que aconteceu, tudo bonitinho e tal. Aí, numa boa, falou, tudo bem, né? A gente está querendo oferecer ajuda, a gente pode te levar lá. Então, tá vendo esse formulário? Ó? É só para registrar que o senhor optou em não ir para o hospital. Só isso, só para ficar guardado, evidenciado. Mas, está aqui a pessoa, o carro, a gente pode te levar. O senhor não quer ir mesmo? Não, não quero. Não, tudo bem, tranquilo. Só assina aqui para mim. Entendeu? Se não assinasse, tinha testemunha para assinar. Então, olha que coisa, né? Quando que a gente se deparar com um caso desse? Aí as coisas vão acontecendo, a gente tem que ir moldando o sistema para fazer isso que o seu Cláudio disse, né? A gente tem que ir se munindo, a gente tem que ter fundamento, a gente tem que evitar com que aí, caso haja questionamento, e sempre pode haver, a gente apresente o que foi feito, né? O que foi sistematizado na gestão, né? Então, assim, só voltando àquela questão da parte prática lá, o que a gente tinha lá? Vamos lá. Todo mundo sabia que todos os funcionários, terceiros, né, era uma regra de ouro. Todo mundo que se acidentava era obrigado a falar, dentro do mesmo turno. Beleza. Aí, a partir daí, dava no andamento que tinha que fazer lá de investigação, CAT e tudo mais. Isso em relação a acidente. Só que, em relação a incidente, a quase acidente, né, nós tínhamos um formulário. Era um bloquinho, era um papelzinho. Antigamente, a Dreyfus tinha uma folha grandona. Só que isso foi mudado para deixar mais atrativo, para deixar, inclusive, mais facilitado. Inclusive, virou um guia de bolso. Era um formularinho pequenininho, num bloquinho. As pessoas poderiam até colocar no bolso. E, olha que legal, o conceito de quase acidente, ele foi amplificado. Porque o que nós falamos agora, 10 minutos atrás? Quase incidente é aquilo que quase aconteceu. Por isso que chama quase acidente. Certo? Só que, dentro de uma abordagem um pouco mais transversal, no sentido de abranger outras características de participação do pessoal. Por que eu estou falando do pessoal? Porque todo setor tinha esse formulário. Esse formulário não ficava com a segurança. Cada setor tinha um formulário, cada funcionário tinha um formulário, certo? Tanto ele ia relatar nesse papelzinho casos de quase acidente, quanto ele iria marcar nesse papelzinho também, eles iriam escrever, certo? Os casos de não conformidade, os casos de irregularidade. Por exemplo, o cara viu um buraco no piso. Alguém pode enfiar o pé e machucar, certo? Se nós entendermos o quase acidente, se alguém não tropeçou, se nada aconteceu, nem o quase não foi nem quase acidente. Vocês concordam? De repente, assim, ó, um tá passando pelo local. Eu acho que tem. Quer ver que legal para ficar bem? Ó, diferença entre acidente. Quer ver? Se eu não me engano, tem na internet um caso legal aqui, ó. E incidente. Vamos ver se. Mas é um risco iminente esse buraco. Pode não ser um incidente, mas é um risco iminente. Sim. Quer ver? Mas dia menos dia alguém vai torcer o pé lá. Sim, na internet, geralmente, vai ter uma. Cadê diferente? Deixa eu ver se está com um termo diferente. Quase acidente. Aqui, achei. Deixa eu compartilhar para vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Olha que legal. Quer ver? Eu sabia que eu tinha isso, mas eu peguei na internet também que eu achei fácil. Isso, deixa eu compartilhar aqui.
Olha aqui, ó. Vocês estão vendo mim? Opa! Não, ainda não. Vocês estão vendo o desenho aí? Sim. Olha que legal, né? De tudo aquilo que a gente está falando e daquilo que eu comecei a falar, de incidente inclusive, tudo se resume nessas imagens. Por quê? Olha que interessante, ó. Se a gente estudar a primeira imagem, o que o círculo está dizendo aqui, ó? O círculo está dizendo para nós que tem uma não conformidade aqui no sistema de aprisionamento, certo? Desse guindaste que seja aqui, ó. Ok? Existe uma falha. De repente aqui seja um trinco, alguma coisa assim, uma rachadura. Tá? Vamos lá. Ô, Everton, mas de tudo que nós falamos, o que se aplica aqui? Se aplica o formulário, certo? Em relação a uma condição insegura. Certo? Alguém vê, alguém vai lá e escreve o que houve. Vamos imaginar que o quadro se evoluiu. Certo? Além desse cenário estar instalado, pessoas estão passando de baixo. Certo? Esse mesmo formulário se aplica não somente agora na questão de uma condição insegura, mas um ato inseguro. Certo? Vamos para o terceiro cenário. A peça caiu, não caiu? Só que eu pergunto para vocês, pegou alguém? Não. Pegou, Jaine? Terceiro, não. Não. Então, como que chama esse terceiro quadro aqui que nós falamos? Isso aqui foi um? Quase acidente? Um quase acidente. Por quê? Isso. No quarto, eles já não tiveram tanta sorte assim. A peça caiu em cima deles, ó. Tá. Então, olha que interessante. Esses dois aqui são característicos para definir direitinho o que é um acidente do que é um quase acidente. Olha que legal. Isso. Então, assim, o que eu disse para vocês do formulário do bloquinho? Se a pessoa visse uma condição dessa, ela tinha que escrever a data, o horário, o setor, o que aconteceu e, além disso, já implementem nesse sentido. Não basta a pessoa simplesmente escrever e te levar isso na segurança. Por quê? Vamos estudar aqui, ó. Pirâmide de Beard. Opa. Beard. Imagens. Isso. Essa pirâmide aqui, ó, essa é aquela clássica da década de 70, que foi o resultado lá da pesquisa do Frank Beard Jr., que ele passou aí mais de 10 anos pesquisando acidentes que ocorreram em mais de 200 empresas. O que ele fez? Ele resumiu todo o trabalho dele nessa pirâmide. Essa pirâmide, ela foi mudada com o passar do tempo. Certo? Desta pirâmide aqui, o que o pessoal fez? Eles colocaram uma outra base e colocaram desvios, certo? E aí, com o passar do tempo, uma outra base abaixo lá, certo? Não só nas questões dos desvios, mas nas questões de comportamento. Só que, olha que interessante, se eu não entender a pirâmide clássica, a tradicional, eu não consigo desencadear outras ações que visem um trabalho mais amplo. Por exemplo, aqui, ó, o que essa pirâmide quer dizer? Essa pirâmide, ela é fácil de entender. Ela quer dizer o seguinte, ó, a cada 600 incidentes, se nada for feito, porque é o seguinte, os incidentes eles podem acontecer e caso eu adote as ações que sejam correspondentes, a ideia é como que essa sequência não siga, não aconteça. Não ocorra, certo? Não tenha como... E isso não ocorra. Essa sequência da pirâmide ela só vai ocorrer se, por exemplo, a cada 600 incidentes nada for feito, eu posso ter 30 acidentes
Sem lesão. Sem lesão, 10 acidentes com lesões leves ou um grave ou fatal. Certo? Então, o que acontece? É isso que eu tenho que pensar. Ó, se eu vou definir um formulário de um quase acidente, os campos desse formulário já tem que ter algo lá para que a pessoa escreva assim, ó, descritivo. Né? Então, vamos imaginar que ele está descrevendo um cenário desse aqui, ó, o primeiro quadrinho. Descritivo, né? Ao passar pelo setor de caldeira, foi visto um içamento de peça, certo? Que na qual o acessório estava danificado. Beleza, aí ele pega o papelzinho e leva na segurança. O correto é fazer só isso mesmo, será? Não, ele tem que ter um outro campo ali no formulário, ele tem que ter um outro local para ele escrever o quê? Ação adotada. Ou recomendada, isso. né? Isso. O que acontece? A cultura de segurança, para a gente implementar o bloquinho de relato de acidente lá, que é o quase acidente, eu já preciso ter uma cultura de segurança na empresa um pouco mais perpetuada, certo? Porque a pessoa, quando ela vê algo nesse sentido, ela mesma, a pessoa, que seja o operador, que seja um supervisor, que seja quem seja, que seja quem seja. Quando a pessoa vê, ela precisa fazer algo de imediato. Não faz sentido a pessoa relatar e escrever, principalmente em alguns casos onde se tem a meta, certo? Tem empresa que estabelece meta para isso, certo? E a pessoa não se envolve na solução. Aí recai sobre aquele conceito do acidente, que é algo não programado, inesperado, que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Vamos imaginar, né? O cara acabou de te levar o papelzinho na segurança, o negócio caiu e matou um. Ô, Everton, mas espera aí, que autonomia que tem de um funcionário qualquer parar uma atividade? Por isso que eu digo, certo? Você não vai sair implementando um formulário desse, à torta e à direita, sem ainda, certo? E monitorando o seu status, né, da cultura de segurança, no sentido de dar autonomia para que as pessoas elas possam sim interromper uma atividade ou chamar a atenção de qualquer pessoa que seja, tudo mais tal, porque a segurança precisa ser praticada de forma mútua. Eu olho por mim e olho pelo meu colega, certo? A partir daí a gente tem como é definido dentro da gestão moderna como um propósito, certo? Em termos de segurança, a cerejinha do nosso bolo, a luz lá no final do túnel, de tudo aquilo que a gente vai fazer ano após ano, briga após briga, noite sem dormir após noite sem dormir, dor de cabeça após dor de cabeça. Depois de muitos anos, o que eu tenho que chegar a uma cultura de segurança é aquela cultura que entende-se que seja a cultura ideal, que é a de propósito. Qual é ter um propósito? Ter um propósito é aquilo que eu entendo que a segurança precisa ser praticada por ela ser um valor para mim e para a minha empresa, certo? Só para vocês entenderem essa questão do propósito. É muito simples a gente entender quando a gente produz um produto, quando a gente fabrica um produto qualquer. As 5 classificações de tipos de organização, ela pode ser classificada como sendo o nível 5, o propósito, o nível 4, o cliente, ou seja, qual que é a diferença entre o 5 e o 4? A minha visão no nível 5 está em um propósito. Já no nível 4, a minha visão está no cliente. Qual que é a diferença entre os dois? Eu vou dar um exemplo simples. Simples. Vamos imaginar que eu trabalho numa fábrica que faça bag. Certo? Se eu tenho um cliente que exija com que as minhas costuras, as minhas linhas sobressalentes, sejam cortadas,
eu vou cortar para atender o meu cliente, porque ele não quer que o bag seja entregue com linha sobressalente, linha sobrando. Beleza. Agora, se eu tenho um outro cliente que não menciona isso no escopo, se não exige isso, eu não vou perder tempo ficar cortando linha sobressalente. Só que, aonde mora o perigo? Essa é a diferença entre o propósito. O propósito de ter um produto que atenda aos requisitos da qualidade, independe de exigência ou não do cliente. Eu vou garantir com que o meu produto atenda às especificações definidas e atenda aos propósitos de qualidade, independente para quem eu venda, independente se o cliente exige ou não. Essas são as diferenças. E a partir daí, a partir do momento que a gente começa a descer, se o nível 5 é propósito, o nível 4 é foco no cliente, o nível 3 é setor. Desculpa, é empresa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu atendo às regras da minha empresa. Eu não sou preocupado com o cliente, e muito menos tem um propósito. Já o nível 2, o que é? Eu penso no meu setor. O outro setor que se lasque. Se eu atendo às minhas metas, se as metas de produção estão atendendo, a produção que se lasque. Certo? E o nível 1, que é o pior nível de todos, é quando eu penso em mim mesmo. Que a segurança nunca pode ficar entre esses primeiros níveis. Sempre nós temos... E aí, pessoal, é aquele negócio. Qual que é a dificuldade nossa? A dificuldade nossa é aquilo que eu disse. Pode ser uma pessoa que o fulano nunca viu na vida, é um terceiro que esteja lá trabalhando pela primeira vez. Ele tem que saber que na integração ele tem autonomia, de que caso ele veja qualquer pessoa que seja, ele precisa chegar na empresa e orientar em relação à segurança. Sabe? É isso que a gente precisa ir praticando com o passar do tempo. E eu acho que realmente não é tão fácil assim a gente chegar num nível desse. Né? Mas é aquilo. Quais são as gestões, quais são as ações, o que eu tenho feito para evitar, inclusive, para evitar que eu, inclusive, fique apagando incêndio. O que é ficar apagando incêndio? Ficar apagando incêndio é você ficar corrigindo problemas que acontecem no dia a dia e que a gente não procura ter uma solução efetiva para esse problema. Certo? É como se fosse olhar para o formulário, e simplesmente adotasse ações paliativas e não ação preventiva, não ação para evitar recorrência. Olha que interessante, certo? Eu vou ver se para amanhã eu trago um formulário. Nós tínhamos na verdade não é um formulário, não, desculpa, é um quadro. Nós tínhamos um quadro que a gente definia assim, inclusive já era uma ação do próprio sistema, né? A gestão como um todo ali, ela já adotava esse quadro, não era só da segurança, certo? Tanto para uma questão de produção, quanto para uma questão de manutenção, ou qualquer problema que aconteceu, certo? As pessoas, inclusive, eu acho que... Não, deixa eu ver onde que está. DNA não vai estar aqui, vai? Arquivos, não, acho que não vai estar aqui. Etiquetas, exemplo 5S, não. Logo, pôster, arquivos, DNA. Revisão de progresso, fotos do quadro. Ó, eu vou mostrar para vocês que legal que era, ó. Certo? Olha essas perguntas aqui, ó. O que aconteceu? O que foi feito para corrigir o problema? E quais são as ações preventivas, ou seja, para evitar recorrência? Essas 3 perguntas, elas ficavam num quadro, em todos os setores, aonde sempre quando algum resultado ficava abaixo do esperado, certo? Quando a meta não era atendida, eles tinham que responder essas 3 perguntas. Isso ficava no nível do setor. Quando isso não era suficiente,
já subia para o nível da gerência, a gerência não fazia... A metodologia que eles utilizavam não eram as 3 perguntas, eram os 5 porquê. Cadê? Aqui, ó. Se a partir da aplicação dos 5... Não, volta. Aqui, ó. Caso a ocorrência persista por mais de 2 dias, pede-se que o mini negócio, o setor, aplique uma ferramenta formal de análise de falha. Nesse caso, os 5 porquê. Se a partir daí os 5 porquê não for resolvido, o problema não for solucionado, deve-se encaminhá-lo à gerência. MDT2 era a gerência. O que acontece? Então, se era um acidente, uma quebra, uma parada, uma contaminação, né? Quando eu falo a respeito de um sistema de gestão, o QVSP significa Q de qualidade, V de velocidade, C de custo, S de segurança e P de pessoas. Em todos os setores, né, se tinha as metas de qualidade, tinha as metas de velocidade, tinha as metas de custo, metas de segurança e metas de pessoa. Quando alguma dessas metas não se atendia, aconteceu um acidente. O primeiro quadro que o setor discutia, e aí já era muito legal, porque era a primeira análise que o próprio setor fazia, inclusive sem a participação da segurança. Entre o setor mesmo lá, eles faziam uma discussão paralela. O que aconteceu? A pessoa foi manusear uma chapa para movimentar de um lado para o outro, cortou a mão. Tá. O que foi feito para corrigir o problema? Foi feito DDS com todo mundo, enaltecendo o uso da luva. Né? Beleza, estava sem luva, ok. Então, mas espera aí, isso é suficiente? Não, não é suficiente. O que vai ser feito para evitar recorrência? Essas 3 perguntas tinham que ser respondidas. Certo? Aí, intensificada a fiscalização, aumentado o estoque de luvas para que fosse fornecido, não sei, qualquer coisa no sentido de contribuir para que evitasse recorrência. Essas 3 perguntinhas o próprio pessoal já fazia, certo? E isso aqui, ó, é uma política de solução de problema. Essa política de solução de problema, ela era aplicada para todos esses casos. Quando se tem problema com qualidade, ou quando se tinha algum problema com pessoas, certo? Everton, me dá algum exemplo que envolva pessoas. Olha, a apresentação de atestados médicos, ou faltas reincidentes, ou horas extras. Para tudo tinha meta, E a gente está falando de um setor que é a nossa área, que também a gente tem meta. Né? Uma das metas que diz respeito aos índices, deixa eu voltar para cá. Deixa eu parar o compartilhamento. Isso. Ó, hoje não deu tempo a gente continuar ainda na árvore de causa e no formulário. Nós vamos continuar amanhã. Fica tranquilo. Né? Mas todos esses comentários fazem parte da aula de hoje, da aula da UC5. Eu ia perguntar um negócio, acabei esquecendo. Caramba, o Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu. Você vai perguntar? Isso aí já... Já, como fala, faz parte. Rapaz, eu ia perguntar um negócio agora, eu ia até perguntar para a Jaine, sorte dela que eu esqueci, olha que coisa. Mas olha só. É verdade, não é zoeira não. Salvo pelo gongo. Formulário, verdade, investigação, relato. Eu estava mostrando solução de problema. As 3 perguntas, os 5 porquê. Você vai mandar os 5 porquê e aquele outro lá, 8 não sei o quê, não vai? Vou mandar. Vamos ver se manda mesmo, né? Mas peraí, eu estava fazendo uma outra abordagem aqui agora, que eu ia falar e esqueci. Eu saí da política de solução de problema, eu estava falando de atestado, eu falei de horas extras, eu falei de tudo aquilo. Lembrei. Lembrei. Jair, uma das metas que nós temos, quando eu falo meta, certo? Eu estou falando de números. Quando eu falo meta,
Eu falo de índices. Eu falo daquilo que é monitorado. E aquilo que eu posso estar dizendo atingir ou não atingir, através de dados. Há umas 2, 3 semanas atrás, nós fizemos um exercício, certo? Sobre os dois principais índices de segurança, que inclusive são metas, que lógico, né? Ano após ano, elas são reavaliadas. Mas, tipo assim, são as principais que eu tenho que saber lidar com elas. Tanto lidar no sentido de definir metas plausíveis, né? Eu não posso ter meta surreal. Se eu tiver meta surreal, primeiro mês de trabalho, furou minha meta, eu fico o ano inteiro sem atender. Isso dá uma desmotivação muito grande, certo? Além de definir, a estratégia de definir aquela meta que seria coerente, além de tudo, as ações para que esses indicadores sejam atendidos. Eu falei 2, que para nós são os principais. Nós, inclusive, aprendemos como calcular. Quais são esses 2? Ai, eu sei qual que você está falando, que nós calculou, você ensinou, mas eu não sei falar o nome, eu não sei o nome, mas eu sei o que é. O Fernando lembra, não, Fernandinho? Eu saí, eu não peguei o fio da meada da conversa aí. Peraí, deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar. Pode perguntar. Essa coisa, esse negócio da meta aí que você está perguntando, ainda você fez um cálculo a hora, mas é HM, eu não sei explicar. Eu sei qual que é, mas eu não sei o nome. Taxa de frequência e taxa de gravidade. Eu sei qual que é. Entendeu? Essas são as 2 taxas. Por quê? Uma diz respeito à repetitividade de acidente. A quantos acidentes, né, a gente teve em um determinado período. Com isso, a gente chegou-se numa taxa calculada daquele jeito que você falou, né? Número de acidentes vezes 1 milhão dividido pelas horas homens trabalhados. Eu cheguei lá numa frequência de 50, 60, 80, 100, beleza. Isso dentro de um período X. Certo? Eu vou traçar um plano que essa meta seja diminuída, esse índice seja diminuído, para o mesmo período no qual depois eu vou comparar. Taxa de frequência 2019. Beleza, deu 50. Ok, em quantos acidentes tive? Tive 20. Perfeito. Foi monitorado todas as ações que vão ser implementadas, para que, inclusive, a gente possa dizer, vamos reduzir a taxa de frequência em 20%. Certo? Ok, perfeito. Então, você tem que ir garantindo com que você não tenha acidente. É lógico, né? Por A mais B, todas as ações, participação em todos os setores, com todos os programas e tudo mais. Enfim, não tendo acidente, um ou outro vai monitorando, é uma forma de você atingir com que esse um dos indicadores, né, que seja a taxa de frequência, você atinja. Perfeito. O que o acompanhamento diário favorece para nós? O acompanhamento diário favorece a nós monitorarmos aquelas variáveis que podem impactar nessa meta final. Certo? Eu vou citar algumas delas. DDS. DDS é uma baita de uma ferramenta que é preventiva, que reflete muito do lado contrário ao acidente. Quanto mais pessoas falando de segurança, entende-se que mais segurança vai ser praticada. Beleza? Então, como que está o índice de realização de DDS? A minha empresa tem feito 5 por semana. Mas espera aí, quantos setores? Eu tenho 15 setores. Não é hora de aumentar? Não é hora de você, inclusive, monitorar as pessoas que podem auxiliar e cada dia fazer uma DDS diferente? Então, eu tenho que ter, no mesmo momento de ter uma meta, no sentido de atender o índice de frequência, ter uma outra que tende a elevar, certo? O número de DDS. Porque DDS, inspeção, que mais? Relatos, tudo aquilo que a gente tende a aumentar vai favorecer com que essa meta do indicador ela seja atendida. Você não pode ter
é contar com a sorte. O que você não pode fazer é contar com a sorte. Você não adota ação nenhuma, você não inicia programa nenhum, você não intensifica de forma alguma, e aí você fica com aquilo, né? Nossa, tomara que a minha meta seja atingida. Não, a meta só vai ser atingida se nós trabalharmos para que ela seja atingida. Senão, não vai ser atingida. Certo? Então, um dos indicadores é a taxa de frequência, o outro é a gravidade. É garantir com que a gente não tenha acidentes que causem lá, né, afastamento, amputações, acidentes fatais. Né? Se eu conseguir reduzir o número de acidentes, com certeza vou começar a reduzir essas gravidades. Não é suficiente pensar desse jeito. Eu posso ter um acidente só no ano inteiro, mas pode ser fatal. E aí? Resolveu o que eu fiz? Não, não foi suficiente. Não é verdade? Então, por isso que a gente tem que ir monitorando com o passar do tempo o que deve ser estabelecido, qual o programa, por qual setor iniciar, quem são as pessoas, quem são aqueles que vão nos ajudar em fazer inspeção, em fazer DDS e tudo mais. Né? Por isso que eu disse, uma das ferramentas ideais para nós estruturarmos é o boleto, é o bloquinho de quase acidente. Sabendo trabalhar com ele, sabendo conceituá-lo, tendo autonomia para que as pessoas não só preenchem, mas façam aquilo que compete a ele fazer, e esses números vão aumentando, 5 relatos na semana, 20 na semana, nós fechamos um mês com 50 relatos. Muitas das coisas vai chegar para nós como sendo investimento. Aqui, não como adotar uma ação efetiva. Não vamos adotar uma ação que seja paliativa, mas naquilo que diz respeito ao investimento, geralmente sempre fica de um ano para o outro. E aonde entra isso? No plano de ação, que é o mesmo plano de ação onde entra as pendências dos acidentes. Jaine, para finalizar a aula, me dá um exemplo de uma pendência de uma investigação. Ai, Jesus. Eu não sei. Falamos um monte aqui hoje. Ô, Fernandinho, o que houve aí? Caiu. Deu pra perceber. O celular tá caiu aqui, eu fui mexer aqui, ó. Não, então eu não sei te dar, não adiantou responder qualquer coisa. Pendência é aquilo que foi proposto, certo? E não foi resolvido. Em decorrência de alguma ação, não, de alguma causa que foi identificada. Seja causa comportamental, causa imediata, causa básica, tudo aquilo que você investigou. Investigou-se, chegou-se lá na conclusão. Funcionário sem luva, beleza. Chegou-se na conclusão lá da mulher que caiu, não tinha isolamento, beleza. Chegou-se na conclusão de que a integração não foi eficaz, né? Porque ela viu que estava molhado, sabia que tinha que passar, passou. Tudo isso vai aparecer como causa. São várias causas, certo? Quando eu disse pendências são aquelas ações propostas para cada causa, certo? Que, inclusive, demande prazo. Nós falamos revisar procedimento. De repente, chegou-se num ponto da investigação que nós vimos o procedimento, fomos folhear ele e está lá, ou melhor, não está lá, não está escrito. Nossa, olha aqui, ó. Aqui não está dizendo que a cada vez que... Oi? Não ouvi. Não ouvi. A gente vai avaliar o procedimento e lá não está dizendo. A cada vez de lavar o vestuário, deve se interditar a área, inclusive colocar a plaquinha de sinalização. Não está escrito lá. Essa é uma das causas do acidente. Uma delas. Aí eu vou propor uma recomendação para essa causa. Revisar procedimento. Depois, nós falamos, treinar o pessoal do setor. Você entendeu? Então, essas ações que demandam prazo, eu vou fazer isso em 7 dias, em 10 dias ou em 2 semanas, isso vai entrar para um monitoramento das pendências. Entra para o nosso plano de ação. Uma coisa que a gente tem que saber trabalhar é com plano de ação.
plano de ação. E aí, as origens podem ser as mais diversas possíveis. Eu posso ter um plano de ação de um acidente. Eu posso ter um plano de ação de uma ata da CIPA. Eu posso ter um plano de ação de um simulado de emergência. Ué, mas como? Num simulado qualquer, a hora que o brigadista foi lá pegar o extintor estava despressurizado. Ué, mas aí precisa de um plano de ação? Vixe! E olha como precisa. E é um plano de ação que compreenda a fábrica inteira. Quem garante que esse não seja o único extintor despressurizado? Ainda bem que apareceu num simulado. Sabe? Então a gente pode ter várias origens, mas o importante é a gente saber lidar com um plano de ação. Podemos amanhã continuar falando do formulário, da árvore de causa, e a gente vê mais um pouquinho de procedimento, pode ser? Pode. Deixa eu te falar. Que hora que vai ser a aula amanhã? Que eu acho que eu vou entrar umas 4h30. Não, geralmente a gente entra às 3h30, depois você entra aí. Tá bom. Mas é só se caso acontecer mesmo, mas eu acho que não vai acontecer, não. Beleza. O que mais, Fernandinho? Seu Cláudio? Tranquilo, vai descansar lá, tudo bom? Muito obrigado aí pela aula. Tchau, pessoal, um abraço. Um abraço, Jaime. Vai descansar do calor aí, Arthur.